Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é o meu acervo de mesa aposta, né? Os meus jogos americanos, os meus guardanapos, os meus porta-guardanapos, explicar cada história deles, até porque nenhum foi comprado em vão, foi tudo pensado com muito carinho. E hoje são os que eu tenho e no final eu quero mostrar a vocês uma forma que eu vou multiplicar os meus jogos americanos de um jeito bem fácil. Bom, a maioria dos jogos americanos que vocês estão vendo aqui, eles foram pegos, na verdade, na intenção de venda, né? A Refina-se há 2 anos atrás eu criei na intenção de vender itens de mesa aposta, mas não levei essa ideia pra frente, né? A loja, de fato, ela não foi pra frente, eu preferi ficar na parte de conteúdo, que é essa que vocês estão vendo aqui no YouTube. Mas, quando eu tava vendendo ali o final de todos os meus conjuntos, eu deixei sempre a quantidade exata dos meus conjuntos pra usar também no dia a dia aqui em casa, porque eu amo, né? Não é porque eu terminei a loja que eu ia deixar de usar de jeito nenhum. Só 2 ou 3 conjuntos que eu não consegui ter, porque teve a oportunidade de venda, eu acabei vendendo e, enfim, esses 2 ou 3 eu acabei não ficando com eles. Mas assim, sinto falta, viu? Tenho mesmo um redondo de jogo americano, nossa gente, eu fico com vontade de pegar e assim, infelizmente eu não consigo nem mandar o link pra vocês, eu só vou mostrar mesmo. Link de compra, de onde foi, enfim, eu não consigo porque eu peguei de atacado, né? Eu pegava em grandes quantidades, 50, 60 unidades. Esse jogo americano aqui em cor, inclusive, eu fiz 3 a 4 levas de compra dele, porque foi o mais vendido de todos. Eu vou explicar pra vocês direitinho cada um deles. E hoje é isso que eu tenho. E eu vou mostrar pra vocês um pouco deles. Não trouxe todos. O meu jogo, de fato, eles são de 6 unidades. Tudo que eu mostrar aqui pra vocês serão de 6 unidades, mas eu trouxe 2 de cada pra mostrar pra vocês, certo? De início, eu já quero começar com esses jogos americanos impermeáveis, que eu tenho 3 deles. Eu tenho esse no dourado, que eu peguei esse jogo americano, era um tamanho G. Ele não é do tamanho normal de outros jogos americanos. Inclusive o prato raso, que é aquele grande, ele dá e sobra aqui nesse jogo americano, então é bem bacana. Ele é dourado, ó, e eu peguei ele na época pensando em ser algo pro Réveillon, algo do tipo. E também porque ele é muito versátil, dá pra você usar também em diversos momentos. Mas quando eu tava pensando, né, na loja, pensando na mente mais comercial, peguei pensando nisso. Então a gente tem esse dourado, nós temos esse bordado vermelho, que eu acho absurdamente lindo, e temos esse verde aqui também, que o bordado dele é com folhagens, né? Todos os jogos americanos que eu tenho aqui, eles foram pensados em coisas assim, que eu pudesse usar mesmo durante o ano todo e que eles não ficassem guardados no guarda-roupa ou enfim, qualquer outro armário. Então eu não peguei nenhum jogo americano temático, inclusive eu não dou essa sugestão pra ninguém, né, que tá começando agora, principalmente, que tenha jogo americano temático, porque é uma coisa que você vai usar de vez em quando, principalmente assim, jogo americano temático, dia do hambúrguer, dia da pizza, eu acho que você até usa bastante, a depender da quantidade de vezes que você gosta de consumir aquilo. Mas, por exemplo, o Natal, a Páscoa, o São João, quando você pega propriamente só pra aquilo ali, você só vai usar uma vez no ano, então assim, eu não acho que seja interessante pra quem tá começando, e a minha intenção na Refina-se era justamente mostrar pra quem tava começando do zero, quem tava casando, quem tava aprendendo um pouco sobre mesa aposta e queria comprar jogos americanos. A intenção da Refina-se nunca foi somente vender, né? No início eu também explicava para as mulheres que me seguiam, que eu fazia workshop, inclusive vou até mostrar umas fotos pra vocês dessa época muito aleatória da minha vida, mas eu sempre falava com elas que o jogo americano ele é pra ser usado, então se você tem uma mesa temática, a menos que você use muito, né, eu não vejo tanta importância assim. Aí agora, com todos esses, é que eu tô pensando em ter algum de mesa temática, alguma coisa do tipo, mas ainda não tive. Então esses são os 3 jogos americanos que eu tenho impermeáveis, gosto bastante deles, são os meus xodazinhos, mas confesso que esse aqui, o em couro, além dele ser muito versátil e foi o mais vendido, assim, disparado, né, na loja na época, ele é muito fácil de você usar, de você limpar, porque ele é em couro, você não precisa lavar, então ficava muito fácil pra você, fica muito fácil, né, inclusive é o que eu uso no dia a dia, por mais que ele seja em couro, que ele seja mais requintado, que dá pra você também usar pra momentos especiais, eu acho que pro dia a dia ele é o melhor de todos que você pode ter, porque a limpeza dele é super fácil, né, você vem com paninho úmido e já tá tudo certo. O impermeável, ele também é fácil de limpar, você vem com a escovinha, sabe, com o detergente neutro, espera ele secar e aí ele já limpa, é muito fácil, porque ele não, a sujeira ela não entra, né, no jogo americano, mas o em couro ele ganha porque ele é ainda mais fácil, então assim, no dia a dia a gente tá sempre usando e colocando esse na
mesa, porque na correria, né, às vezes a gente não quer uma mesa super elaborada, a gente só quer que você não coloque um prato ali e não arranhe a mesa, por exemplo. E aqui em casa a gente não come sem ter um jogo americano pra estar ali apoiando no prato. E um dos motivos é justamente esse, porque a tampa dessa mesa aqui, ela é de vidro. Com o tempo, se você não usar o jogo americano, se você não usar a proteção para panelas, por exemplo, sua mesa vai arranhar. E com pouco tempo de comprado, sua mesa vai ficar com cara de velha. Então a intenção da gente não é essa. Então eu tenho muito esse jogo americano aqui, uso ele pro dia a dia, né, de fato. Eu não acho ele, assim, de todos aqui, o mais bonito. Acho que o que mais chama atenção é o vermelho. Esse aqui, de todos, pra mim, é o que mais chama atenção. Sempre que eu faço mesa posta, o que me admira mesmo é esse aqui. Mas todos têm a sua beleza, até porque eu escolhi eles pra fazer parte, né, do meu acervo e da minha loja na época também. Mas esse aqui, ele ganha pela praticidade. Eu acho que cada um tem um ponto positivo, né? Eu acho que o jogo americano em couro é justamente essa parte. Já mostrei pra vocês esses três e o de couro. E agora eu vou mostrar pra vocês o de tecido. Eu peguei esse em linho cru, que assim, na época, qual era a minha ideia? E aqui eu tenho até hoje também. Eu acho que o jogo americano, pra mim, ele tem que ser delicado, sabe? Então, o jogo americano eu sempre peguei com a base no linho cru ou então em couro, né? Até esse jogo americano aqui, impermeável, ele é em linho, tá? Ele é um linho meio off-white, com o bordado no vermelho, bordado no verde, bordado no dourado. Então, uma das coisas que eu sempre quis, assim, na Refina, assim, no início, foi, de fato, ter os jogos americanos em linho, sempre a minha base era sempre o linho ou o couro. Só o impermeável, especificamente falando, que tinha que ser de um outro tecido, né, porque ele era impermeável. Mas o restante de todos, assim, que eu peguei foi nessa base aqui. Inclusive, perdi vários, assim, porque eu fui vendendo na época e eu precisava retornar o pedido, mas quando eu desisti, eu não pedi mais. E aí eu fiquei sem esses jogos americanos. Eu tinha vários desse aqui que eu achava a coisa mais linda do mundo. Mas eu tenho esse no vermelho, que ficou de recordação. Inclusive, só tenho esses dois. Não ficou nem de 6 jogos. E aí eu uso bastante pra mim e pro meu noivo em momentos especiais, um jantar especial, um almoço especial. Cabe super bem esse jogo americano aqui. Mas ele é na base do linho, vou buscar outros. Aí, além desse do de linho, eu tenho também esse, que é o padrão que a gente usa pra uma mesa mais formal, uma refeição assim mais diferente. Então a gente acaba usando ele. Aí eu preciso destacar pra vocês que no início, pra quem tá começando a comprar seus conjuntos de mesa posta, eu sei que isso aqui é maravilhoso. Você se encanta muito mais por eles, porque eles são jogos americanos estampados com cores. Mas no início você sempre precisa pegar esses jogos americanos assim, ó, mais clássicos, que vai combinar com tudo que você tiver independente, né? Porque uma vez que você compra o verde, por exemplo, você fica presa nele até você comprar um outro conjunto. Então, o que a gente sempre indica é que vocês tenham o jogo americano muito clássico. Inclusive, no momento em que eu passo o conteúdo, inclusive aqui no YouTube mesmo, eu falo que os primeiros, o ideal mesmo é que você pegue, por exemplo, um jogo americano em linho, né? Porque ele é clássico, ele é super elegante e ele vai combinar com qualquer prato que você colocar. Ou um em couro caramelo, porque ele também é super versátil, ele vai combinar com qualquer cor, com qualquer modelo de prato que você venha colocar aqui. Então, o início, né? A gente vai pra eles, pro básico, assim como os pratos, os talheres, né? A gente sempre fala, os pratos você coloca prato branco, os talheres você sempre compra primeiro os talheres pratas, justamente pra você ter a base ali muito bem feita e depois você ir acrescentando outros. Então, esses aqui a gente foi pensando depois que a gente já teve a nossa base ali muito bem feita, né? Então, já que eu já falei de todos esses meus jogos americanos aqui, no total são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os meus 7 jogos americanos a gente vai para os guardanapos, gente. Olha, eu tenho essas opções aqui de guardanapo que eu deixei. Aqui é em linho cru, vermelho, rosa e 2 tons de verde. Por quê? Eu sempre falei, né, e sempre pontuei até aqui mesmo no YouTube as cores que são versáteis para você ter na mesa posta. Então, ó, de novo, a gente entra com o fato de que tudo no início tem que ser liso e de cores clássicas. Quando eu falava sobre os jogos americanos, que eles eram clássicos e fáceis
de você combinar, eu falava também bastante dos guardanapos. Os guardanapos mais clássicos e mais versáteis que você pode ter na sua mesa posta, no seu acervo, é, primeiramente, o linho cru, óbvio, que ele vai combinar. E assim, uma vez que você tem o jogo americano e o guardanapo, já é um conjunto e você usa com qualquer prato. Pode ser um prato azul, pode ser um prato preto, branco, verde, amarelo, colorido. Ele vai combinar e vai ficar super chique, até porque o linho cru, ele é um tecido elegante, né? Bem requintado, então você consegue usar com qualquer coisa. O vermelho, ele também é muito utilizado em refeições românticas, no dia a dia, né? No dia a dia você consegue usar tudo. Mas o vermelho, principalmente em refeições românticas, em datas especiais, no dia dos namorados, no Natal, no São João, enfim, no dia das mães, você consegue usar bastante ele e aproveitar o seu guardanapo. Então, não só o guardanapo, né? Qualquer coisa que esteja em vermelho, você consegue usar bastante, não sendo temático, né? Justamente porque a cor lhe permite aquilo. O rosa, ele também é bastante utilizado. Ele não é considerado um clássico, né? Um versátil, mas ele é muito utilizado também no dia a dia, principalmente se for dessa cor aqui, que é um rosinha bebê. Você consegue usar no dia a dia, você consegue usar no dia das mães, e aí você vai inventando no dia das crianças, enfim, você consegue usar ele, até porque o tom sobre tom do rosa, ele é muito fácil de combinar. Então, rosa com verde fica bacana, rosa com vermelho também fica bacana. Então, o rosa, no início, ele é uma opção boa para aquela pessoa que gosta de cor. Minha mãe mesmo adora cores. Quanto mais chamativo para ela, mais interessante. Então, para minha mãe seria uma ideia excelente ela ter. Ela não ia curtir, por exemplo, o linho cru. Ela ia achar muito pálido, mas um rosa com um vermelho, por exemplo, ela iria adorar. O vermelho mesmo é a cor preferida dela. Então, para essas pessoas assim que gostam mais de cores, ter o rosa para você poder mesclar ali com outras cores seria o ideal, porque ela é uma das cores mais fáceis de se misturar. O verde, gente, o verde é super clássico, assim, o vermelho, o linho cru e o verde são as cores mais versáteis para você ter no seu acervo, porque eles ajudam, enfim, né, como eu já falei para vocês, do vermelho e do linho, ajuda bastante. Agora o verde, bora lá. O verde você pode usar no Dia dos Pais, você pode usar no São João, você pode usar no Natal, você pode usar, nossa, eu usei um dia desses aqui em que, meu Deus do céu, dá pra usar, enfim, dá pra usar infinitas possibilidades. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na lateral. Mas o verde, ele dá pra usar com bastante cor, bastante coisa. E eu tenho duas opções, mas não é nem porque eu quero, de fato, é porque na loja, na época, né, eu fiz 2 pedidos. E aí, com fornecedores diferentes, o tom de verde veio diferente. Mesmo pedindo o mesmo verde, né, que era o verde musgo. E aí, acabou vindo diferente. Mas, enfim, pra vocês, pra dar de dica pra vocês mesmo, qual que você prefere que a gente pegue primeiro? O linho cru, o vermelho e o verde. São, assim, os que bate mesmo, assim, de ideias e que você tem, que é excelente. Claro que de acordo também com os seus jogos de jantar, né? Por exemplo, eu amo a cor azul. Você vai pegar o vermelho, sendo que você já sabe que você vai colocar a base da sua mesa posta toda de azul, e aí você já vai pensando em combinar coisas, né? Então, nunca compre um item de casa no geral, avulso, assim, só por influência de alguma coisa. Primeiro, use o seu item, né? Você precisa comprar sabendo para qual finalidade você vai usar, e já pensa em combinação de cores também, porque às vezes a mesa posta, você fala, tem que ter um talento pra mesa posta. Eu não acho que seja um talento, é só um olhar ali, né, que conforme o tempo vai passando, você vai melhorando. Mas a mesa posta, ela diz muito sobre padrão que você cria ali. Então, se você gosta de coisas tudo branquinhas, né, você vai comprar ali um padrão de itens brancos. Se você gosta da cor verde, você tende a comprar tudo meio verde. Gosta de tudo meio um tom amadeirado, então compra as tábuas, compra as travessas em cores que combinem, porque o colorido na mesa, se não for bem pensado, ele fica muito cafona. Eu acho que é isso, eu já falei dos guardanapos pra vocês. No final, eu vou tentar fazer pequenas composições aqui pra vocês verem. E fica lindo, gente, com todos os tipos. E eu consigo fazer várias mesas bem bacanas, justamente porque eu tenho um pequeno acervo, mas um acervo criado com muito carinho, que me facilita inúmeras possibilidades. E claro que pra completar o conjunto, você precisa ter o quê? Um porta-guardanapo. E aqui a gente tem vários, eu amo. Vou começar com esse porta-guardanapo aqui em vinho, que eu tenho de 2 tamanhos, porque também foram de fornecedores diferentes. Mas eu amo, sabia? Eu tenho esses daqui, essas florzinhas, eu não sei se vai dar pra ver direito, porque elas são mais escuras, né? É na cor vinho. Tem essas flores e tem essa maior aqui, que tem a folhagem, né, na lateral. Então elas são de tamanhos diferentes.
E na mesma pegada do vinho, eu tenho também esse porta-guardanapo de couro, que assim, ele é elegante demais. Eu amo, você encaixa ele assim, ó. Ele tem as tarraxinhas pra você poder fechar, né? Então você encaixa aqui e ele fica a bolinha pra você encaixar o guardanapo. Fica lindo demais. E aí nesse mesmo ritmo desse tipo de guardanapo, de porta-guardanapo, eu tenho também na cor caramelo, que eu gosto bastante de usar ele também. Inclusive nunca mais usei. É porque quando eu pego foco, sabe qual tá sendo meu foco esses dias? Flores. Eu uso ou essa flor ou aquela outra que eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca mais usei outros tipos. Ele fica assim, tá lindo demais. Eu adoro, acho super prático e assim, acho mais formal, sabe? Um jantar que você queira fazer, por exemplo, com um colega de trabalho, enfim, uma reunião, alguma coisa assim que você queira fazer, uma coisa mais especial, até um Natal com coisas mais requintadas. Eu fiz, inclusive deve ter aqui no YouTube um vídeo de um laço que eu faço e no final do laço eu coloco esse guardanapo aqui no meio, fica a coisa mais linda do mundo. Fica super fofo. Vou ver se eu consigo estar mostrando pra vocês também. E aqui são as flores brancas, né? O porta-guardanapo, o anel com as florzinhas bege, off-white na verdade, né? E da mesma forma, tem o tamanho menor e tem esse tamanho aqui também que é maior, com a folha na lateral, que é a coisa mais delicada do mundo. E é o que eu falei pra vocês, sempre penso em cores que vai combinar com, se não tudo, a maioria dos meus jogos americanos, pra gente poder brincar ali, né, com as possibilidades. Levando mais pra um lado sofisticado, eu peguei essa florzinha aqui também. Eu até esqueci qual é o material dela, mas ela é linda demais. Ela é dourada com a pérolazinha no meio, um anel, né? Não trouxe todos os itens assim na quantidade, até que eu tinha pensado que ia ser muita coisa pra trazer pra cá pra mesa, e aí já seria suficiente mostrar isso aqui pra vocês. Ainda tem mais. Esses anéis aqui de pérola foram um dos primeiros que eu peguei na época da loja, né? Que eles são super baratinhos, bem baratos mesmo, e já deixam a mesa com outra cara, né? Então fica bem legal de se usar. Eles são baratinhos e já dá um ar da graça aí na mesa. Então até pra quem não tem condição, porque assim, o povo fala muito que mesa posta é coisa de gente que tem dinheiro, de gente rica, e não é, sabe, gente? Eu falo isso por conta própria, né? Vocês veem que eu não tenho aquela classe social, enfim. A questão da mesa posta é o que eu falei pra vocês, é o cuidado, é o olhar, né, que você vai amadurecendo ao longo do tempo. E eu acho que quando você pega, né, quando você tem vontade mesmo, que você busca aquelas coisas que são mais em conta, que você faz, né, o melhor que você pode por aquela mesa, você consegue ter várias opções super bacanas pra você usar. Não precisa de nada caro, você não precisa saber etiqueta, você não precisa ser a pessoa mais elegante, né? A ideia de montar uma mesa posta é de fato tornar aquele momento especial. Então, com pouco ou com muito, você consegue fazer da melhor maneira. Inclusive, tem um vídeo aí no meu canal que é a mesa mais simples que você já viu. A mesa posta mais simples, pra vocês terem a noção de que, com carinho e com cuidado, tudo que fica assim, tudo que é simples, vira uma coisa bonita, vira uma coisa assim, pode se tornar um momento especial, né? E foi um café da manhã, inclusive, que eu fiz pra mim e pro meu noivo, de um bolo pão. E só teve aquilo, basicamente, no café da manhã. E aí eu montei a mesa com todo o meu carinho e ficou ali, entendeu? Montei pra vocês verem de fato como que alguns dias na rotina da gente. Então, existem milhares de formatos, de tipos, né, de estilos, de anéis, de porta-guardanapo que são super baratinhos pra você ter. E aí uma das dicas que eu dou pra vocês também aqui é que ao invés de você ter vários jogos americanos, vários guardanapos, ou então comprar, né, guardanapos e jogos americanos estampados, a ideia que eu dou é que você pegue os guardanapos e os jogos americanos lisos, pra que no porta-guardanapo, que são itens mais baratos, você consiga comprar itens que chamem mais atenção. Então por isso que eu tenho flores douradas, flores grandes na cor vinho, tenho um guardanapo de couro, para que você de fato consiga fazer a mesa, né, se tornar aquela coisa assim bem bonita, bem chamativa, mas sem gastar tanto, né, e tendo aí várias possibilidades. Porque, por exemplo, um jogo americano, ele custa em torno de 30 a 80 reais, né, depende muito aí do jogo americano de fato. Mas um porta-guardanapo, você consegue achar porta-guardanapo de 3, 2 reais. Então é muito mais fácil você ter um acervo maior de porta-guardanapo para que sua mesa fique mais
mais diferente do que de fato você pegar aí jogos americanos que são muito mais caros, né? E acabar se arrependendo depois porque não tá usando muito, por exemplo. Levando pro ponto mais temático, eu peguei esses porta-guardanapos aqui, ó, na época da Páscoa, pra usar. E aí, na quantidade de 6, né? Porque é a quantidade da minha mesa posta. Inclusive, pro ano que vem eu já estou pensando. Isso aqui eu comprei no MDF. Inclusive foi baratinho também. Tô pensando seriamente em pintá-los. Então ano que vem eu vou usar. Porque assim, gente, eu uso muito. E é uma coisa assim que eu não vou ficar buscando muita coisa. Porque é uma coisa que a gente usa só uma vez no ano, né? Mas eu tô pensando em decorar ele, em fazer alguma coisa aí de pintura com eles, que eu acho que vai ficar bem bacana para até inovar, né? Um ano tá diferente, no outro tá de outro, enfim. Tenho esses laços aqui também para o Natal e pro Réveillon. São laços que você pode usar, que é para usar, na verdade, nas árvores de Natal. Só que aí a cabeça tem que funcionar. E eu vi que isso aqui, ó, atrás do laço, ele pode servir perfeitamente como um anel para prender ali no guardanapo. Então eu peguei e deixei aqui, eu peguei ano passado e esse ano eu vou usar de novo porque esse laço é a coisa mais linda do mundo. E fica lindo, eu vou montar pra vocês aqui. No final do vídeo eu vou fazer tudo isso. E o final do vídeo já chegou, então eu vou montar pra vocês agora pra mostrar como fica fácil. E mesmo aquele jogo americano que você vai falar assim, ah, é pálido, por exemplo, o Leon Cru, que eu sei que nem todo mundo gosta, você vai ver que vai ficar lindo. Olha só, peguei um prato branco justamente pra ter uma base bem limpa e vocês verem que faz a diferença. Inclusive, ó, esse foi o primeiro prato que eu comprei, porque desde o início eu sabia que a minha base ela tinha que ser formada, né, antes de qualquer outra coisa. Hoje em dia eu já tenho pratos estampados, mas claro que primeiro eu fiz a minha base, né? Então bora lá. Eu vou pegar aqui alguns jogos americanos, inclusive esse em linho aqui, pra mostrar a vocês como ele vai ficar. Deixa eu trazer esses jogos pra cá. Temos aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar direito. Consegue. O nosso jogo americano em linho. Um prato branco. E se você coloca, por exemplo, um guardanapo em linho, ele já fica super elegante. Inclusive dá pra você usar em jantares mais formais, né? Em coisas mais assim. E aí você consegue, gente, ter a infinidade absurda de porta-guardanapos que você pode usar. Então você pode, se você quiser chamar mais atenção, você pode colocar um guardanapo vinho, porque qualquer coisa nessa base aqui vai combinar. Você pode colocar um dourado, esse dourado aqui então, no Réveillon, imagina aí, que coisa linda, uma mesa de 8, 12 lugares, assim, com taças de champanhe, de vinho, enfim, fica muito interessante. Enfim, com o branco, com o couro caramelo aqui, por exemplo, para vocês terem noção de como é que ele fica, né, no prato. A infinidade é absurda, as possibilidades, né, são infinitas. Agora vamos puxar, por exemplo, para o jogo americano vermelho. Eu tô fazendo uma bagunça aqui, né? Mas ó, pegamos aqui esse jogo americano vermelho, ele tá ao contrário. Ele não é estampado, mas olha como ele chama atenção. Quando você coloca um prato branco, que é super simples, e você vem, por exemplo, com um guardanapo no vermelho e traz, por exemplo, um dourado. Dourado é tudo, né, gente? Eu amo, eu sou muito mais do dourado do que do prato. Ele já dá, né, todo o toque ali especial na sua mesa posta. Se você quiser usar até essa argola aqui, que é super baratinho, que eu falei pra vocês, né? Fica um charme, fica super delicado na mesa. Então assim, eu consigo fazer inúmeras possibilidades. Se eu quiser brincar com as cores, né, eu consigo. Enfim, esse aqui em couro também, por exemplo, que é o que eu recomendo que você tenha, né, antes de qualquer outra coisa. Ou em couro caramelo, ou em linho cru, pra que você tenha uma base bem feita. Quando você coloca, deixa eu tirar esses jogos americanos daqui. Quando você coloca o prato branco, por exemplo, e aí deixa eu pegar uma cor bacana aqui. Deixa eu pegar esse rosa que eu não peguei ainda. Olha só. A infinidade, gente, a infinidade não, a possibilidade é absurda, né? E aí você vai montando, né? Conforme você vai descobrindo o seu gosto, você vai tendo. Então aqui eu consigo ter um acervo que me permite bastante possibilidade e é o que eu gosto. E aí falando, né, no final do vídeo, como eu prometi a vocês, uma dica assim que eu peguei, que eu fiquei super feliz de pensar nisso, é poder construir os meus próprios jogos americanos, né? Eu tenho um conjunto desse aqui a mais, de linho cru. Percebam que é exatamente o mesmo jogo americano. E o que foi que eu fiz? Eu pintei o meu jogo americano, comprei tinta de tecido e fiz essas listras aqui. Então eu tenho um jogo de 6 unidades desse tipo aqui, nessa pintura. Inclusive tem um vídeo
vídeo aí no YouTube mostrando a parte da pintura, toda a parte criativa pra vocês verem. E logo mais vai sair aí no canal uma mesa posta com esse jogo americano aqui em rosa. Então, dependendo do dia que você esteja vendo esse vídeo, você vai conseguir ver também a montagem da mesa nessa cor. Pode procurar aqui, com certeza na foto da capa vai ter esse jogo americano aqui. Mas eu fiz porque, além de ser econômico, você ainda consegue ter um hobby, você consegue criar inúmeras possibilidades para você ter aí na sua mesa posta, né? E ainda vou fazer com o guardanapo Ninho a pintura também aqui do detalhe para combinar com o amarelo do jogo americano. Então ainda não tenho, mas vou colocar um aqui só pra gente ter uma noção mais ou menos de como que ficaria, né? Algo do tipo assim. Enfim, e a ideia que eu tive foi essa, pra gente poder brincar com as cores, brincar com o dinamismo da mesa posta, pra que não fique sempre aquela mesma coisa. Eu vou fazer, inclusive, um jogo americano no tema jardim, porque eu tenho um aparelho de jantar, que ele é de borboletas, joaninhas, enfim. E aí vai ficar ótimo, eu vou conseguir ficar juntando, né, combinando os meus aparelhos de jantar com os jogos americanos. Além de ter aí um hobby, algo que me tire um pouco da rotina cansativa. Bom, e foi isso, gente. Eu acho que eu já baguncei demais, acho que eu já falei demais, mas espero que vocês tenham gostado de ter visto, de ter conhecido o meu acervo. Ele é pequeno, mas ele foi feito com muito carinho. E acreditem, eu uso todas as peças o tempo todo. Eu vou criando e assim, de vez em quando, semana em semana, eu vou buscando, o que foi que eu nunca mais usei? E aí a gente busca um motivo pra usar, porque eu acho que além de ter um acervo que eu acho que faz a gente muito feliz, a gente também tem que usar pra deixar que os momentos se tornem especiais com esses cuidados, né? Eu penso assim, uma mesa posta muito bem feita, feita com muito carinho, não tem aquela obrigação de você comprar comidas caras, comidas chiques pra chamar a atenção, por exemplo, de um convidado, de fazer uma coisa especial, porque sempre que a gente pensa assim, a gente fala, não vou conseguir fazer um jantar especial, ou então convidar fulano porque não tenho condições, né, de comprar um queijo, uma coisa assim pra fazer um jantar que ele merece porque eu não tenho condição. Mas você pode sim buscar outras receitas mais simples e caprichar na mesa posta, porque há formas inúmeras de se fazer uma mesa posta bem feita de forma econômica, né? Então assim, dá pra você fazer, inclusive é o que eu faço, eu busco sempre formas econômicas pra estar trazendo aqui pra vocês, e capricho na mesa posta, capricho no carinho, porque eu sei que isso faz toda a diferença. Não adiantaria nada eu comprar ou então até contratar um chefe de cozinha pra fazer a melhor comida do mundo e lá na mesa tá de qualquer jeito, tá um prato de qualquer jeito, um talher de qualquer jeito, e enfim, acho que isso pra mim não faz sentido. Eu prefiro caprichar na mesa, na decoração, no carinho, no cuidado que eu tô tendo ali, e caprichar na receita independente de qual seja, né, sendo ela cara ou barata. No final das contas você faz o que você pode, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, acho que eu já falei demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você não me segue aqui no canal, me siga. Eu posto vídeos toda terça e quinta a meio-dia. Tem muita gente que gosta de almoçar assistindo os meus vídeos, então eu já aproveito e já posto no meio-dia, né, para que vocês tenham acesso nesse momento. E é isso. Vou ficando por aqui e até mais.